Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Bom dia a todos, obrigado por participarem do nosso call trimestral de resultados. Eu sou Pedro Carrais, gestor de alguns fundos imobiliários aqui da XP Asset Management. A gente vai começar a apresentação trazendo alguns destaques macroeconômicos também do fundo no segundo trimestre, na carta do gestor. Então, vou dar início aqui à apresentação. Pode passar o slide, por favor. Bom, o segundo trimestre começou com um cenário bem negativo e terminou com um cenário positivo, pelo menos até o início do mês de julho, quando começou uma confusão aí política e, enfim, tudo isso que a gente está vivendo nos dias de hoje. Mas o segundo tri começou de uma forma negativa em função da segunda onda da pandemia, que teve início ainda no primeiro tri e acabou afetando bastante o mês de abril, onde boa parte das indústrias e do varejo, de uma forma geral, sentiram consequências importantes. Porém, com a reabertura da economia e os meses de maio e junho muito fortes, a gente teve um encerramento do trimestre numa ótica bem positiva, que acabou culminando com uma revisão do PIB. A revisão do PIB passou por sucessivos aumentos para 2021 e o último crescimento que foi divulgado pelo Banco Central foi de 5,3%. Indicadores de confiança também têm subido, tanto do consumidor como do empresariado, e isso tem sido um fator positivo para aumentar a procura, aumentar a demanda por espaços de uma forma geral, seja no segmento logístico industrial, como é o caso aqui, seja no segmento corporativo. A pandemia ainda tem trazido algumas preocupações, principalmente com o eventual avanço da variante Delta. Por outro lado, a vacinação tem avançado numa velocidade bastante robusta, a gente está bem satisfeito com a velocidade que a vacinação tem tido, principalmente aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Essa semana a gente já está vacinando adolescentes, de 16, 17 anos, então toda a população adulta já teve acesso a pelo menos a primeira dose, o que é uma notícia positiva. Do ponto de vista macro, a gente está com os olhares bem atentos em relação à inflação, que segue numa tendência de alta. Isso vem causando um impacto importante, representativo na taxa Selic, que já passou por um aumento de 1 ponto percentual na última reunião e provavelmente vai passar por um novo aumento de 1 ponto percentual na próxima reunião. Além disso, atenção total à questão do teto de gastos, a reforma tributária, o próprio Bolsa Família e os demais assuntos macroeconômicos que a gente tem convivido aí nos dias atuais. Em relação ao fundo, a gente fechou o segundo trimestre com uma distribuição total de R$ 1,90, o equivalente a um dividend yield de 7,6%, considerando a cota de fechamento de junho de R$ 100,57. Em termos de perspectivas, a gente anunciou logo no início de julho, como um evento subsequente ao final do segundo trimestre, uma aquisição de um ativo em Extrema, um ativo que teve sua obra iniciada agora, no mês de julho, um ativo que vai ter quase 14 mil metros quadrados e que, quando inaugurado, vai adicionar essa BL ao fundo. É importante mencionar que, mesmo durante a obra, a gente já recebe um prêmio de locação equivalente a um cap rate de 8,5% de taxa de retorno. Para fazer jus ao desenvolvimento desse ativo e à aquisição de um segundo ativo, a gente anunciou também no mês de julho uma emissão de cotas, uma emissão 476, portanto restrita para investidores profissionais, que terá um montante de R$ 70 milhões, e a gente deve concluir essa emissão até o final do mês de agosto, quando então a gente vai comunicar ao mercado qual foi o resultado da emissão. Hoje a gente tem 255 mil metros quadrados de ABL, divididos em 28 inquilinos, 12 diferentes segmentos econômicos, que traz uma diversificação importante, tanto setorial como de crédito, e que permitiu o fundo passar não isento, não imune, não ileso, mas passou com alguma tranquilidade pelo que a pandemia nos trouxe de impacto econômico. Em relação à vacância, hoje a gente tem 9,9% de vacância,
ou melhor, a gente encerrou o primeiro TRI com 9,9% de vacância e encerrou o segundo TRI com 11,3% de vacância, em função da redução de quase 4 mil metros de um inquilino lá em Jundiaí. Nós, junto com o time da BBP, temos trabalhado arduamente para trazer novos inquilinos para o fundo. Já temos algumas negociações em andamento, uma delas, inclusive, em discussão de contrato. A gente espera e está trabalhando para poder anunciar ao mercado nas próximas semanas. Por fim, a gente fechou o trimestre com 45 milhões de caixa. Desse valor, a gente já gastou aproximadamente 20 em função desse desenvolvimento em Extrema, e com a conclusão dessa oferta, a gente vai recompor o caixa para voltar a fazer mais algumas aquisições. Pode passar, por favor? A gente traz alguns destaques aqui quantitativos do trimestre. Como eu já mencionei, a ABL encerrou o trimestre na casa de 255 mil metros quadrados de área bruta locável. A vacância física, como eu também já mencionei, 11,3%, e a inadimplência líquida continua zerada. A gente tem recebido todos os aluguéis em dia. Pode passar, por favor. No próximo slide, a gente traz uma rápida linha do tempo. A gente não teve grande... Pode passar mais um, por favor? O fundo fez o IPO dele lá em julho de 2018, e depois de diversas aquisições e desenvolvimentos, as últimas duas notícias foram justamente a aquisição desse ativo em Extrema, que está em obras, em julho, e também a quinta emissão de cotas, que está em andamento, e a gente prevê a conclusão agora, ao final do mês de agosto. Eu vou passar a palavra para o Lucas Paraviso, que trabalha com a gente no time de gestão. Ele vai dar continuidade à apresentação e, em paralelo a isso, eu já vou responder algumas perguntas no Q&A. Portanto, aqueles que fizeram perguntas, peço, por favor, que acompanhem pelo Q&A, que as respostas serão colocadas lá. Muito obrigado. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Dando sequência, a gente começa pelo PIB. Então, a expectativa do último relatório Focus é de um crescimento de 5,3% em 2021. Nossa equipe macro da Asset já trabalha até com a possibilidade de um indicador de crescimento um pouco maior, mais próximo da casa dos 6%. A gente destaca esse certo otimismo no final do segundo trimestre, principalmente com o avanço da vacinação e também com a redução de mortes e internações. Então, é um marco importante, começa a dar um maior conforto, porque existe, sim, uma grande demanda de investimento e consumo. Então, a gente espera que isso realmente sustente e consiga recuperar ainda e gerar um ano positivo para o país. Em relação à Selic, no gráfico ao lado, como o Carrasco já destacou, a gente tem visto sucessivas discussões nas reuniões do Copom acerca da inflação, e com isso essa taxa tem sido majorada com frequência, e a gente espera que nas próximas reuniões esse incremento continue, e nossa equipe macro trabalha, inclusive, para fechar um cenário estabilizado de 7,5% em 2021, o que para a gente, para o histórico, ainda é um patamar, de certa forma, baixo, de taxa de juros, um pouco mais compatível com a realidade brasileira e com a nossa estrutura macroeconômica. Então, a gente acredita que com essa estabilização, os investimentos continuarão estimulados para os próximos anos, inclusive no próprio setor imobiliário, onde o portfólio também representa alternativas de diversificação. Então, a gente acredita que consiga manter uma boa atratividade. No próximo slide, a gente traz o cenário da pesquisa industrial mensal. Então, a gente vê uma grande queda, né, no início da pandemia, março de 2020 para início de abril. Então, a gente viu uma grande queda e, na sequência, uma recuperação muito forte, uma recuperação em V, como os analistas colocaram, inclusive superando o período pré-pandemia, isso por volta de junho e julho de 2020. O ano de 2020 fechou, de certa forma, com otimismo, e a gente viu o início de 2021 ser machucado novamente pela segunda onda do Covid, e agora, com o processo de vacinação, novamente esse gráfico tem demonstrado uma estabilização da queda e começa a apontar para uma recuperação. A gente realmente espera
que a indústria se recupere. A indústria se mostrou muito resiliente, muito adaptável durante a pandemia, então a gente tem uma boa expectativa de que essa cadeia comece a se recuperar. Vale mencionar que existe ainda um desequilíbrio em termos de oferta e demanda de insumos, isso em diversos setores, construção civil, inclusive, onde a gente tem muita exposição também, a gente tem visto esse desequilíbrio, e esse desequilíbrio acaba contribuindo também para o processo inflacionário, mas a gente entende até que a questão da inflação não é algo estrutural, a gente vai ver no próximo slide, é um pouco do efeito temporário também do que a pandemia gerou, todo esse desequilíbrio. Em relação ao índice de confiança, que é um indicador que a gente sempre acompanha nas reuniões, por ser um indicador, de certa forma, antecedente, então, quanto maior a expectativa do empresário, maior a probabilidade de investimentos serem feitos para geração de renda, geração de empregos, que colabora para o crescimento do país, e a gente vê que, novamente, essa expectativa foi retomada, principalmente com a qualidade da vacinação, que tomou um ritmo melhor no segundo trimestre de 2021. No próximo slide, a gente traz a inflação. A gente tem mantido os dois indexadores justamente para a gente poder comentar um pouco das diferenças, e as diferenças têm sido relevantes. A gente vê o IPCA projetado na casa de 6,9% em 2021, um pouco acima do que era esperado no início do ano, justamente por esse efeito inflacionário na cadeia, mesmo com a recuperação da moeda em termos de valorização do real, ainda não foi suficiente para poder segurar o crescimento do IGPM, que é um indexador bastante ligado a commodities e ao dólar, justamente porque a cadeia não se equilibrou ainda. Então, a demanda aumentou muito e de forma repentina, então, com isso, os preços tiveram que subir para poder equilibrar. Por isso, o ano de 2021 ainda é um ano muito representativo em termos de inflação. Isso, em termos de fundo, acaba colaborando na questão de incremento da renda. Obviamente, em algumas situações, a gente precisa, sim, discutir com locatários, principalmente no que diz respeito à IGPM, mas, no geral, a gente tem conseguido repassar um valor muito relevante para que a gente possa continuar incrementando a renda. Em relação ao CAGED, a gente fecha novamente com uma visão muito positiva desse indicador. Ele foi um indicador, inclusive, muito importante durante a pior fase da pandemia, porque pós julho de 2020, a gente começou a ver uma geração líquida de vagas muito forte, e isso ajudou o país também, de certa forma, a segurar esse grande impacto. E agora, novamente, o indicador tem batido recordes, inclusive em junho, ele superou períodos como novembro de 2020, que tinha sido um mês, por exemplo, muito importante em termos de bom resultado no CAGED. A gente vai continuar acompanhando para que a gente possa medir aí a temperatura da economia. Dando sequência, a gente vai entrar agora no detalhe do fundo, né? Vamos aprofundar no portfólio e no resultado. No slide 13, a gente consegue visualizar o histórico dos últimos 4 trimestres. Então, o segundo trimestre ele teve uma leve queda de receitas, justamente por essa vacância que o Carrasco comentou. Vale mencionar, isso de certa forma, aconteceu no geral no mercado. A gente teve algumas entregas, justamente porque a segunda onda foi muito forte, então as empresas precisaram fazer uma certa reestruturação, e com isso a gente teve um leve aumento da vacância. Por outro lado, o fundo acumulou resultados ao longo dos semestres, e utilizando dos mecanismos do regulamento, que permite fevereiro e agosto a gente passar, entre aspas, a régua de resultado, a gente consegue declarar esses resultados acumulados. A gente acabou subindo um pouco a distribuição média por cota, saindo de 0,62 do primeiro trimestre para 0,63 no segundo trimestre de 2021. Seguindo no slide 14, a gente tem um histórico completo do fundo desde o IPO. O fundo tem uma performance levemente acima do IFIX no mesmo período, em
desculpa, o contrário, um pouco abaixo, 23,7%, enquanto o IFIX fez 28,7%, muito próximo, e o fundo tem mantido uma boa consistência de resultado. Durante a pandemia, a gente viu todo o mercado imobiliário, em termos de cotação, sofreu um grande nível de estresse. A gente tem visto, aos poucos, essa situação de volatilidade se estabilizar. A gente espera que o segundo, principalmente, inclusive o último trimestre, seja um período de bastante recuperação, porque, de fato, a gente tem visto as empresas, pelo menos no nosso portfólio de acompanhamento, as empresas atravessarem bem esse período de pandemia. O bem que a gente diz aqui é com dificuldade natural, mas com alternativas de portfólio, continuando gerando renda. Então, isso trouxe, inclusive, para o fundo bastante resistência nesse período mais difícil. No próximo slide, a gente entra nos indicadores operacionais do fundo. Como a gente tem comentado, a gente teve um aumento na questão da vacância. A gente fechou março com 9,9% e junho de 21 nós fechamos com 11,3%. Em relação à evolução do recebimento de aluguel, a gente tem uma qualidade creditícia muito interessante, muito forte. A gente não tem problema de inadimplência, uma relação muito próxima dos nossos locatários, que inclusive tem feito investimentos nos módulos. A gente tem visto eles reorganizarem as operações e estão, de certa forma, apostando também na recuperação da economia. Em relação a mês de reajuste dos contratos, a gente tem uma concentração maior em janeiro, 33% da receita do fundo, e depois uma distribuição razoável com uma concentração no segundo semestre. Em relação à data revisional dos contratos, 61% já seriam elegíveis até 2021. Esse é um indicador muito mais pro forma para a gente poder entender, em relação à lei do inquilinato, quando que esses inquilinos poderiam eventualmente questionar, desde que o contrato esteja abaixo do nível de mercado. A gente tem um acompanhamento, monitoramento constante. Nosso portfólio está muito bem metrificado e muito bem enquadrado em relação a preços de mercado, de forma que a gente, eventualmente, se questionado, a gente consegue fazer uma excelente defesa do metro quadrado. Em relação a vencimento, 79% acima de 2024, então a gente tem contratos voltados para um longo prazo, que é excelente para o fundo, estabilidade da renda. E em relação ao índice de reajuste, a gente tem um certo equilíbrio, uma concentração maior no IGPM. Em relação ao mercado de capitais, para a gente poder entender como foi o comportamento da cota desse último trimestre, deixa eu passar, por favor, no slide 18, o volume médio diário de negociação no segundo trimestre foi de 1,3 milhão, que representa uma redução de 1%. Então, isso aqui a gente observou praticamente todo o IFIX, uma certa queda no volume de negociações no segundo trimestre, exatamente porque a gente terminou o terceiro trimestre com um nível elevado de estresse em relação à pandemia, justamente com muitas dúvidas se a vacinação iria pegar a velocidade necessária, já que o Brasil, de certa forma, atrasou no processo. Então, isso acabou refletindo também no segundo trimestre, mas no final de maio a gente começou a ver uma recuperação justamente combinada com o nível de vacinação. O Carrasco comentou São Paulo, por exemplo, e o Brasil, no geral, também, com a primeira dose, principalmente, evoluindo muito bem. E com isso, o fundo fechou com a cotação de R$ 100,60. No slide seguinte, a gente traz a base de cotistas. O perfil praticamente se manteve, 14% institucional, 86% pessoas físicas, investidores por região, a concentração no Sudeste, 71%, em relação à quantidade de cotistas, uma leve queda de aproximadamente 1%, um pouco também dessa oscilação que a gente viu no mercado no segundo trimestre. Seguindo sobre o fundo e sua diversificação, a gente consegue trazer aqui um mapa completo. A gente vê que o fundo fechou com 94% alocado em imóveis, renda fixa 5%, cotas de FIIs 1%, setor de atuação dos locatários, a gente destaca os principais, comércio varejista 21%, e o interessante também, com bastante e-commerce dentro dos negócios dessas empresas,
Tecnologia, 17% também, um setor que acabou sendo muito demandado para poder, né, se reenquadrar o consumo à distância, o consumo residencial, entrega a domicílio. Então, ele acabou absorvendo bastante das necessidades das empresas para poder se reequilibrar na nova realidade da pandemia. Alimentos, 13%, automotivo, 12%. Também, o automotivo balançou bastante, mas está conseguindo ser resiliente e contornar a dificuldade grande que esse setor foi acometido. Logística, 11%, manufatura, 11%, e o restante, 18%. Em relação ao país de origem, 67% de origem brasileira, mas a gente tem uma diversidade muito grande em relação aos demais países de origem dos nossos locatários. E, como resumo, temos investimentos em 6 condomínios, 91 módulos performados. A gente, na apresentação mensal de julho, que a gente vai publicar nos próximos dias, a gente vai trazer o novo imóvel em construção, então a gente já vai trazer detalhes de obra, detalhes também de cronograma. Em relação a locatários, fechamos o segundo trimestre com 28%, 28 locatários e 11,3% de vacância, com área bruta locável de 255 mil metros quadrados. No slide seguinte, a gente traz os imóveis performados, os 6 imóveis comentados. O último adquirido performado foi o da Aqualimp, e agora a gente vai começar um novo desenvolvimento, já foi mobilizado, inclusive o início das obras se deu em julho de 2021. Com isso, a gente fecha a apresentação e vamos verificar eventuais perguntas feitas para a gente poder concluir. Muito obrigado a todos. Bom, não havendo mais perguntas, todas já foram respondidas. A gente recebeu alguns elogios, a gente agradece os elogios de todos e mais uma vez, contem com a gente. A nossa missão aqui é entregar um bom resultado para vocês, cotistas, e quaisquer dúvidas que vocês tenham, os canais de RI permanecem abertos pelo e-mail ri@xpasset.com.br. Muito obrigado, bom dia a todos e boa semana. Até o próximo trimestre. Um abraço.